Fala galera, beleza? Somos nós de novo aqui e agora a gente vai simplesmente começar a criar outros componentes, né, outras páginas. Lembrando que na nossa última aula a gente fez aqui uma refatoração para que o nosso componente app e o nosso index.js, ou seja, o ponto de entrada da aplicação que está aqui no package.json, eles ficassem todos aqui no na nossa pasta SRC, né, pessoal? Então ficou bastante bacaninha agora, ó. Vocês podem ver que tá tudo muito bem claro no nosso código, tudo concentrado no mesmo lugar. E agora a gente pode crescer esse código com bastante cautela, com bastante parcimônia aí para fazer com que o nosso projeto fique bem organizado, tá? Fechei aqui os arquivos e a gente vai dar início agora à construção dos nossos componentes, mas é claro, eu não poderia deixar, como todo bom youtuber, programador, de pedir o like de vocês e para vocês se inscreverem aí no canal para dar aquela força para a gente. Mas de qualquer forma, a gente está aqui no Pages, lembrando que a gente criou na nossa aplicação o Movies Page, que é a página dos filmes que a gente carrega e que depois a gente pode refatorar, né? Não faz sentido nenhum se você parar para analisar. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, nesse Movies Page, a consulta à API de filmes diretamente na nossa aplicação, né? No meio do componente eu já estou fazendo ali a consulta. E isso fica tudo muito acoplado. Vocês conseguem perceber que eu estou fazendo muita coisa nesse componente? Mais para frente a gente vai ver como criar uma forma de fazer essa consulta de uma forma mais organizada, né? Mas antes da gente entrar nisso, o que eu quero fazer? Eu não quero que o ponto de entrada da minha aplicação seja a página de filmes. Eu quero que seja, por exemplo, uma página de login ou uma página de registro, né? Para que eu possa entrar na aplicação, autenticar na aplicação. E se eu já estiver autenticado na aplicação, eu não preciso digitar de novo esse login e senha. Como é que a gente faz isso? Bem, para a gente fazer, a gente vai começar desenvolvendo aqui, criando o layout dessas páginas. Então, por exemplo, no Login Page, eu já vou fazer uma coisa mais organizada do que no Movies Page, onde a gente só tem aqui o index.js. No Login Page, eu vou criar um index.js e eu vou criar aqui também um styles.js, tá? Nós fizemos muito isso em sala de aula, né, pessoal? E o que a gente vai colocar no Login Page? Export default function login page. Observem que aqui, meus amigos, a gente usa um padrão, né? O que a gente já está fazendo aqui, né, pessoal? Ó, aqui a gente já está, se vocês pararem para analisar, a gente está usando o mesmo nome no index dessa pasta login page aqui. Então esse cara, ele é muito importante para a gente, porque no final das contas ele vai permitir que a gente mantenha a padronização. Vocês conseguem ver, né, pessoal? Então, ó, nesse cara aqui, que é o login page, a gente vai manter a padronização para esse cara aqui, que é a pasta login page. Então a gente vai fazer isso para a gente não se perder. E aqui eu já vou dar um return, porque ele retorna um JSX, ele retorna aqui um componente que a gente vai utilizar. E o que eu quero que o meu login page retorne? Já vamos começar a colocar os componentes do React Native. Vou querer que ele retorne aqui uma view lá do React Native. Vocês podem ver que ele já importou aqui em cima a view. E dentro desta view eu vou também colocar na nossa página uma image, que vai ser uma imagem da logo que a gente vai usar para o nosso aplicativo, né? Então eu quero ter uma logo lá para o nosso aplicativo. Eu quero também ter aqui um input text, um text input na verdade, ó, que esse text input eu vou colocar aqui um placeholder para ele, para dizer que ele vai ser o e-mail, né, ou o autenticador ali do indivíduo. Vou colocar esse componente, vou duplicar esse componente porque o próximo vai ser o password, a senha. Então vou colocar aqui o password. Então tem a imagem, eu tenho aqui um formulário, né? Eu tenho ali um text input por e-mail, um text input para o password, e eu também já vou colocar nesse camarada aqui um touchable opacity para a gente ter ali o nosso efeito, né? O nosso botão. E aqui dentro eu vou colocar um text para a gente já colocar o text aqui
do nosso componente. Eu só não gostei de uma coisa, né? Eu importei o meu Visual Studio Code, ele importou tudo separado, né, ó, pessoal? Se eu der um Ctrl S aqui, ele colocou tudo separado, quando na verdade eu poderia ter feito tudo aqui, né, ó. Colocado esse cara aqui, esse cara também aqui, ó, tudo do React Native e a view também do React Native, além, claro, do text que eu usei ali para organizar um pouquinho mais as nossas importações. Então eu tenho aqui o text, que é o login. Essa vai ser a nossa tela de login, né, pessoal? E já vamos estilizar esse cara. Onde que nós vamos estilizar esse index.js? Eu não vou fazer esse estilo, como nós fizemos aqui no Movies Page, direto no index, para não ficar muito poluído. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu fechar esse cara aqui do Movies Page para ficar bem organizado. Eu vou fazer isso aqui no Styles. E no Styles eu vou criar uma const Styles, que vai ser um Style Sheets lá do React Native. Ele já importou, .create. Mesma coisa que nós fizemos para os nossos arquivos na mesma página. Então vou criar esse cara e vou criar agora os estilos. Lembrando que os estilos, nesse caso aqui do React Native, eles são JavaScript, né, pessoal? Por mais que a gente escreva aqui na estilização, por exemplo, no container, eu quero dizer que o meu container vai ser, por exemplo, vou colocar aqui um flex 1, né? A proporção da tela vai ser de 1 por 1, ele vai pegar a tela toda. Vou colocar aqui que esse cara vai ter um align items center e vou colocar aqui que ele também vai ter um justify content center. Ah, Otávio, você está fazendo e não está vendo acontecer na tela, né? Realmente. Tremenda ruindade que eu estou fazendo. Como é que a gente faz aparecer aqui na tela, pessoal? Vamos lá, olha que bacaninha, agora que a gente já tem as manhas, né? Então eu tenho o meu componente, eu já vou, inclusive aqui, importar os nossos estilos, só que para importar os estilos, claro que aqui nos estilos eu tenho que dar um export, né? Export styles. Só que você pode ver que ele deu ruim, então eu preciso colocar o que, na verdade, ó? Ou eu posso colocar um export default styles, porque ele vai exportar esse cara como default, ou se eu quiser, eu poderia só dar aqui um export const styles, né? Mas como eu só quero exportar o estilo nesse arquivo, eu vou deixar aqui como default. Agora que eu fiz isso, eu posso dar um import styles, ele já vai aparecer ali para mim, ó, e eu já importo ele aqui, fazendo com que aqui na minha view eu já possa colocar que o style dela seja igual ao styles.container. Já está lá a variável desse objeto que a gente criou aqui em styles, ó. E esse camarada, que é o stylesheet.create, já vai aplicar esse estilo e eu quero ver essa tela de login sendo produzida aqui. Se eu quero ver essa tela de login, o que eu posso fazer? Aqui no nosso app, onde a gente tem o nosso Navigator Stack, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui um Stack Navigator para o Movies Page. Vamos criar uma outra stack, ó. Stack.screen, né? Agora, na verdade, a gente vai criar um screen. E essa screen que nós vamos criar, ela vai ter um nome de quê? Name. Vamos chamar de login page. E, obviamente, qual vai ser o componente que a gente vai carregar? Vai ser o login page, que é o componente que nós estamos trabalhando. Salvei. Olha o que apareceu já aí, pessoal. Já apareceu exatamente o componente que nós estamos trabalhando. Claro, sem estilo nenhum ainda, porque nós não colocamos estilo. E como vocês podem ver, com a barrinha aqui em cima, né, com a tela aqui em cima, onde mostra o título da página. A gente precisa fazer o que agora? A gente precisa continuar estilizando. E para fazer essas estilizações, o que eu preciso fazer? Preciso colocar uma logo, né? Vamos prestigiar aqui o nosso aplicativo. Vamos colocar aqui, ó, Movies Logo. Vou pegar uma imagem aqui, ó, imagens. Uma imagem qualquer. Vou botar um PNG aqui, para ficar bem bacana. Deixa eu tirar esse cara daqui para a gente poder pegar uma imagem. Eu vou aqui nas ferramentas, vou falar que eu quero que ele tenha fundo transparente e eu também quero que os direitos de uso sejam aqui, ó, licenças comerciais e outras. Vou deixar todas aqui mesmo, para a gente não ter problema com o direito de uso, né? E aqui vamos pegar uma logo, aqui, ó, Free PNG Logos, de graça, né? Ó. Vou pegar essa logo aqui. Infelizmente ela não tá PNG, né? Não tá
bacaninha. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui que esteja com fundo transparente. Não estou achando, infelizmente. Putz, grila, né? Que pena. Vou pegar essa daqui mesmo, já que o fundo da nossa tela de login. Deixa eu ver se esse aqui é transparente. Também não é. Putz, esse aqui também não é. Esse aqui também não é. Brincadeirinha, pessoal. Bem, vou pegar esse aqui, ó. Pegar esse cara, vou pedir para guardar a imagem como. Vou salvar essa imagem aqui na área de trabalho, onde está nos meus projetos. Vou vir aqui em cursos, desenvolvimento mobile. Na verdade não é essa, cursos. Vamos aqui em desenvolvimento mobile, projetos, app filmes. Aqui no nosso SRC, observem, eu não vou botar isso no meu assets aqui do lado de fora. Eu vou criar aqui dentro do nosso SRC uma nova pasta chamada assets, para que sejam só os assets do meu código. E aqui eu vou criar uma nova pasta chamada IMGs. Olha como é que a organização vai ficar bacana. Vou vir aqui e vou colocar que eu quero chamar essa imagem de logo. Já salvei a imagem, não preciso de mais nada que isso. Já vou chegar aqui e falar que o source dessa imagem vai ser o require. Vou chamar essa imagem da onde? Ponto barra, ponto barra. Eu quero ali no assets barra imgs barra logo ponto png. Ah, bacaninha. Então nós já temos aqui a logo.png, que não vai aparecer aqui, obviamente, porque eu preciso criar um estilo chamado aqui img logo, dois pontos. Vamos criar aqui o nosso estilo. O que eu quero? Eu quero que o height dela seja 150 pixels. Vou botar entre. E eu quero que o width seja também 150 pixels. Só para a gente visualizar. E aqui, e depois a gente vai ajustando, né? Mas aqui, dentro do nosso IMG, eu vou colocar aqui o styles. O style dele, na verdade, vai ser o styles.img logo. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Vamos ver se esse cara vai carregar a minha logo, né? Eu chamei de logo.png. Aqui em assets ela está aqui, ó. Opa, aqui, ó. Por que não carregou, pessoal? Fiz uma pequena caca, ó. Salvei fora do IMGs, né? O caminho está errado. Vou trazer ela aqui para dentro da pasta IMGs, ó. E agora, ó, apareceu ali a nossa logo, né? Já vamos colocar aqui nesse camarada um margem bottom aqui, ó, de 15. E ele vai dar um espaço ali para o formulário de e-mail e para o password. Olha que bacaninha. Show de bola. Já temos ali mais ou menos uma logo. Vamos então continuar a nossa estilização. Vamos estilizar o text input. Vamos criar aqui um elemento no CSS chamado input. E aqui nesse input, o que a gente vai fazer, né, pessoal? A gente já vai colocar aqui uma borda para ele, né? Border. Dois pontos. Vamos colocar aqui um px solid black. Vocês vão inclusive ver a borda. Vão passar a ver a borda quando a gente vier aqui agora no text input, colocar o style. Vai ser igual ao styles.input. Olha lá, vocês vão começar a ver aquele camarada. E eu já vou também copiar esse cara aqui e vou colocar no de baixo também, pessoal. Que é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente precisa dar um estilozinho, né? Dar uma estilizada um pouco melhor. Vamos colocar aqui que ele vai ter um width de... vamos colocar que vai ser 70% da tela, né? Ó. Vamos colocar que ele vai ter um height de 40. Deixar ele um pouquinho maior. Ó, que bacaninha. Vou colocar que ele vai ter um padding, né? Um espaçamento interno de 5. Vou colocar que ele vai ter um margem bottom de 10. E aí ele já vai dar uma margenzinha ali entre os dois elementos. Olha que bacana, né? Aqui no container a gente poderia colocar um background color e colocar aqui um gray, né?
deixar um cinza, mas se a gente fizer isso, ó, nossa imagem não está muito bacana. Fica a dica aí para vocês acharem uma logo um pouco melhor, né? Por enquanto vamos deixar o white aqui para não ter problema com a imagem, tá? Mas depois vocês vão mexendo e a gente poderia, na verdade, colocar esse background color aqui, ó, background color, botar um gray. Dá uma diferenciada, vocês podem colocar, olha que bacaninha, aí para vocês, tá bom? Então já é a primeira estilização que a gente fez, já temos esse cara aqui funcionando legal. E para a gente continuar estilizando, falta eu fazer a estilização aqui do botão, né, pessoal? E falta também a gente dar um tapa, dar uma melhorada aí no layout da aplicação. Só que esse vídeo está ficando muito grande, já tem 15 minutos. Não vou passar muito disso para não ficar muito cansativo. Então vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha e sigam aí o canal. No próximo vídeo a gente vai finalizar essa tela e vai finalizar as outras também. Vem comigo. Um abraço, até mais, tchau.